Porque o norte da Itália é muito mais rico do que o sul. Muitos de vocês conhecem a Itália como a terra da pizza, praias deslumbrantes lado a lado com séculos de alta cultura, comida deliciosa e bom vinho. Aparentemente, os italianos sabem como viver de forma prazerosa. Milão, Veneza, Florença ou Roma são ainda cidades glamourosas com um certo toque da alta sociedade. No entanto, quanto mais se avança para o sul do país, menos esplêndidos parecem ser os arredores. Em vez disso, cada vez mais se encontra aldeias abandonadas, fábricas em desuso e pessoas que sofrem de pobreza severa. A diferença entre a riqueza do norte italiano e a pobreza do sul não pode ser ignorada. Com um produto interno bruto de $35.500 per capita, a Itália está entre os 30 países mais ricos do mundo em 2021. No entanto, o sul do país é uma das regiões mais pobres da Europa e está em um estado econômico ainda pior do que o da Grécia, que é considerada a criança problemática do continente. O sul da Itália, também conhecido como Mezzogiorno, compreende as regiões geograficamente mais ao sul do país: Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calábria e Sicília. A população de lá atinge, em média, apenas 64% da renda per capita nacional, enquanto que apenas o Noroeste gera cerca de 120% do PIB per capita no Norte, sendo, portanto, 2 vezes mais elevado do que no Sul. Embora 1/3 de todos os italianos vivam na parte sul do país, eles correspondem apenas a menos de 1/4 do rendimento nacional italiano. O Norte é claramente o centro econômico do país. Sem exceção, todas as 30 empresas italianas mais bem-sucedidas estão sediadas no norte ou no centro da Itália. Metade delas opera nos setores bancários ou de seguros. Quase 80% da indústria química italiana, a terceira maior da Europa, está também localizado no norte. O próspero triângulo de cidades que compreende Milão, Gênova e Turim é também conhecido como o Triângulo Industrial, porque as forças econômicas mais importantes e mais fortes se encontram aqui. Milão é o centro econômico mais importante do país, sendo internacionalmente conhecida por sua bolsa de valores e como o centro da moda, enquanto que Turim possui uma forte indústria automotiva e Gênova com o seu importante comércio e porto. No sul, a produção industrial continua a diminuir em muitas regiões. As pessoas ainda vivem principalmente da agricultura, apesar das condições climáticas desfavoráveis, tais como as longas ondas de calor do verão. A falta de empregos está se tornando cada vez mais problemática. Enquanto 5,7% da população do norte estava desempregada em 2022, a taxa de desemprego no Mezzogiorno é 3 vezes superior, um sonoro 15,2%. Os jovens, em particular, estão cada vez mais abandonando a sua pátria para procurar trabalho nos países do norte. Embora a Itália tenha recebido um total de 77 bilhões de euros da União Europeia desde 2000 para reduzir as diferenças regionais em termos de prosperidade, esta situação quase não se alterou de fato nos últimos 22 anos. A diferença substancial entre o norte e o sul da Itália parece ser então uma lei inamovível da natureza, mas não é de fato. Há 3.000 anos, as condições atuais eram exatamente contrárias. Em 1000 a.C., a região foi caracterizada pelo seu clima temperado e solo qualitativo. Muitas tribos diferentes lutavam literalmente pelo paraíso fértil, onde a agricultura e a pesca eram excelentes. Assim nasceram as primeiras redes de transporte de rotas comerciais em cidades coloniais como Palermo, Nápoles e Siracusa. A região era caracterizada por um multiculturalismo pacífico e tolerante e um comércio próspero. Então, como se deu finalmente o declínio desta região promissora? E de que forma o Império Romano tem certa responsabilidade nisso? Muito sem intenção, os romanos deram o primeiro passo na direção errada. Com o objetivo voltado ao progresso agrícola, sua expansão foi acompanhada por desflorestamentos em grande escala, especialmente na região mediterrânea. Até hoje, estas áreas florestais que foram desmatadas naquela época ainda não voltaram a crescer, resultando em um prejuízo em vão, pois o plano de progresso agrícola dos romanos não teve sucesso.
O desflorestamento teve consequências negativas para a agricultura local, porque, a longo prazo, resultou em menos ocorrências de chuva e na seca do solo. Com a desintegração do Império Romano no século VI, o grande caos de ocupação começou na Itália. Enquanto o norte foi relativamente depressa atribuído ao Império Franco pelos carolíngios, estabilizou-se politicamente e pôde se beneficiar economicamente do boom europeu, o sul continuou a ser fragmentado regionalmente durante séculos e foi, ao mesmo tempo, subjugado por governantes estrangeiros diferentes ao longo de todos aqueles anos. Ao mesmo tempo, a Igreja Católica estava também a tentar estabelecer o seu Estado papal. No centro da Itália, os carolíngios, que governavam o norte italiano, tentaram equilibrar o Estado entre religião e política com sucesso. O seu rei foi coroado como imperador oficial pelo Papa em 880 e estabeleceu um sistema feudalista. No entanto, os imperadores governantes estavam tão envolvidos nas disputas bélicas da Europa que dificilmente aplicavam este sistema de forma convincente. Ao invés disso, permitiam tacitamente um autogoverno regional. Os municípios nortenhos emanciparam-se rapidamente e tornaram-se cada vez mais independentes dos seus senhores feudais. O sistema cidade-estado tornara-se cada vez mais bem-sucedido, beneficiando-se de boas relações com a Igreja e da proximidade das grandes potências europeias. Dessa forma, o norte da Itália desenvolveu-se rapidamente para um importante centro econômico, enquanto o sul continuava preso nas estruturas romanas e no governo memorial. No século XI, quando o sistema feudal já estava quase abolido no norte, no sul estava apenas começando a ser introduzido. Até então, a região tinha sido governada principalmente por bizantinos e árabes. A campanha bem-sucedida dos normandos pôs fim a isto e uniu o caldeirão multicultural sulista sob o nome de Reino da Sicília. Neste reino, o sistema feudal do norte deveria ser implementado e aos mercenários normandos deveriam ser concedidas vastas terras sobre as quais poderiam agora governar como barões. Ainda que o domínio sobre o Reino da Sicília tivesse mudado algumas vezes até o século XIX, as estritas estruturas feudais do Sul caracterizavam-se por uma concentração hierárquica unilateral do poder e dependência estrutural da população, uma vez que o enfoque era exclusivamente na agricultura e agora no comércio. A região também perdeu as suas últimas relações comerciais. A maioria da população era irremediavelmente explorada pela classe alta aristocrática, razão pela qual uma classe média nunca pôde se desenvolver. Não só o povo era explorado por esses aristocratas, como também os recursos eram completamente pilhados para proteger as suas terras e cobrar impostos à população. Os senhores feudais governantes, em vez de estarem eles próprios em suas propriedades, alugavam as suas terras a administradores que supostamente deviam manter os pequenos servos sob controle. Utilizavam medidas repressivas brutais para cobrar os elevados impostos e taxas de proteção e para evitar revoltas populares ao longo do tempo. Esses administradores se tornaram cada vez mais poderosos e, eventualmente, começaram a utilizar as suas próprias tropas de proteção também para tarefas policialescas, tornando-se cada vez mais uma rede criminosa da qual a máfia italiana viria mais tarde a emergir. Em 1861, as várias regiões do que é hoje a Itália foram unidas num reino pela primeira vez, o Reino da Itália. Para o Mezzogiorno, no entanto, esta unificação dificilmente pôde ser considerada uma melhoria. A nova capital, Turim, não tinha interesse em ajudar o sul da Itália, mas fez tudo o que pôde para promover as indústrias no norte, às custas do sul. As reformas agrárias urgentemente necessárias não se concretizaram. Ao invés disso, o Mezzogiorno foi martelado com pesados impostos e eliminação de tarifas protetoras sobre bens agrícolas. Isto levou a um declínio extremo na produção. Levantamentos e revoltas liderados popularmente foram constantemente e brutalmente derrubados. Por fim, muitos agricultores e pequenos empresários desistiram da luta e emigraram em massa em meio ao clima de pobreza e desesperança. A influência de quadrilhas mafiosas locais, como a Cosa Nostra siciliana, a Camorra napolitana ou a Sacra Corona unita, pôde continuar a crescer sem obstáculos. A máfia explorava a desconfiança dos italianos do sul em relação ao novo sistema e inteligentemente se apresentava como uma alternativa que prometia aos habitantes proteção e justiça.
Assim, construía de forma constante uma espécie de governo das sombras, também chamado de a Sociedade Honorável. Somente após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, a Itália concordou em criar programas de apoio para ajudar o Sul, como um programa de investimento e apoio chamado Cassa per il Mezzogiorno, que tinha o objetivo de estimular o desenvolvimento autônomo no Sul, investindo em infraestrutura, educação e indústria. Entretanto, o sucesso desejado não aconteceu, e grande parte do dinheiro foi parar nos bolsos da máfia e nunca chegou ao seu destino desejado. Outra parte dos recursos foram simplesmente mal alocados estrategicamente. As pequenas e médias empresas dificilmente se beneficiavam com o dinheiro. A infraestrutura do Sul continua pobre e não há recursos ou fontes de energia que valham a pena mencionar. Ainda assim, 30% de todos os comerciantes do Sul pagam dinheiro à máfia local para proteção. Portanto, não é surpreendente que as empresas raramente estejam dispostas a investir no sul da Itália. Resta esperar e ver se algo pode mudar a situação sombria da região.